Feita a pausa para que o vídeo não fique muito pesado e que a gente possa, então, vamos dividir em 2 ou 3 partes. Vamos supor que no nosso processo nós temos, então, um exemplo que fica mais fácil. Há 2 inimigos, 2 pessoas que são declaradamente inimigas. Elas se encontram na rua e um deles atira contra o outro, provocando a morte dessa vítima. Não há qualquer dúvida, não há qualquer elemento que indique que ele atirou para se defender ou por qualquer outro motivo que não seja a intenção de matar o seu inimigo. Então nós já temos aqui um indício suficiente de autoria e nós temos aqui de um crime doloso e já temos aqui a materialidade, que é o laudo pericial constatando a morte da vítima. Bem, ouvidas todas as testemunhas, feito toda a preparação, a primeira fase do procedimento, as testemunhas todas dizem a mesma coisa. Eles vinham caminhando, surpreendentemente, aí a gente pode até tratar de um homicídio qualificado. Ele puxou uma arma e atirou contra aquela pessoa queima-roupa. O juiz, então, convencido pelas provas existentes nos autos, vai pronunciar o réu para que ele seja submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Então, ele vai determinar, com todos os elementos da sua convicção, sem adentrar no mérito se o réu deve ser condenado ou absolvido, simplesmente dizendo que isso fica a critério dos jurados. Se a denúncia tratar de homicídio qualificado, descrevendo as qualificadoras que deverão ser descritas, deverá então também nessa sentença de pronúncia o juiz fazer menção se elas também existem e se serão julgadas pelo tribunal do júri. Vamos supor que neste caso o réu foi denunciado por um homicídio qualificado pela surpresa, em que o outro não teve oportunidade de reação. Na sentença de pronúncia, o juiz fará a menção que tudo leva a crer que se trata de um homicídio doloso, qualificado pela surpresa, tendo em vista que os depoimentos trazidos aos autos demonstram que o réu não teve sequer condições, desculpe a vítima, teve sequer condições de esboçar qualquer reação de defesa. Isso, então, qualquer qualificadora que seja colocada na denúncia, da qual o réu está se defendendo, deverá constar na sentença de pronúncia, seja para mantê-la, e aí com os fundamentos pertinentes, seja para afastá-la. Aqui é o momento em que há realmente uma decisão onde o réu será levado a julgamento pelo tribunal do júri naqueles termos. Às vezes a denúncia ela trata de determinada acusação, por exemplo, um homicídio qualificado, a qualificadora não fica provada e ele acaba pronunciando por homicídio simples. O que vale para o julgamento nessa terceira fase é aquela decisão transitada em julgado que diz que o homicídio não é qualificado, como foi denunciado, mas sim um homicídio simples. Veja o que eu falei em transitado em julgado. Por quê? Porque eu falei para vocês anteriormente que a sentença de pronúncia, ela permite, então, um recurso ao Tribunal de Justiça, que se chama de recurso em sentido estrito, onde a parte que está insatisfeita, ela vai buscar, então, a anulação dessa sentença de pronúncia, ou para que o réu seja absolvido, ou para que o réu seja impronunciado, ou para que seja desclassificada a conduta. Como eu também já falei, já frisei, mas é importante a gente lembrar,
É uma situação bastante complicada, bastante difícil, em razão de que há uma convicção forte do magistrado, há uma fundamentação ali, onde ele expõe os motivos que levaram a chegar àquela conclusão de que houve efetivamente um crime doloso contra a vida e que deverá ser então julgado por quem tem competência. Bem, transitado em julgado, ou seja, julgado o recurso, intimadas as partes, não havendo outros recursos, não houve recurso para os tribunais superiores, ou então houve recurso para o Tribunal Superior e eles também já julgaram o mérito, o processo então vai começar a ser preparado para a realização da sessão plenária, onde então o juiz presidente do Tribunal do Júri, normalmente é o mesmo juiz da vara criminal, em comarcas do interior. Vejam que na capital, em Florianópolis, há uma vara específica de competência do júri. Então, se aquele processo se aquela situação, aquele crime foi processado numa vara de competência comum, na hora de se fazer o júri, ele será encaminhado ao juiz presidente do Tribunal do Júri para que ele então dê continuidade agora nessa segunda etapa. E aí, o que vai se fazer? Vai se intimar o Ministério Público, vai se intimar a defesa, para que no prazo de 5 dias se manifestem, requerendo rol de testemunhas para ser ouvidas em plenário, ou mesmo diligências, que a gente viu que não existia, na fase, ali nas alegações finais. O juiz, então, se houver pedido de diligências, ele vai providenciar, vai deferir ou indeferir essas diligências, se elas se mostrarem necessárias, e designará, então, data para o julgamento em plenário. Então, nós temos que observar que aí nós chegamos à fase do julgamento da culpa, a fase em que nós vamos tratar do mérito. Aqui sim, caberá aos jurados dizerem se o réu é inocente ou se ele é culpado. Já vimos que teremos 7 jurados que serão escolhidos e sorteados ali naquele início de sessão e que farão parte, então, que serão o conselho de sentença. Como é que, da onde saem esses nomes? Uma vez por ano é feito todo um cadastro de nomes de pessoas residentes na comarca, que façam parte da comunidade e que possam servir como juradas, que não exista nenhum tipo de impedimento. E quando se aproxima do mês, ou no mês anterior, ou no início do mês, da data do julgamento, o juiz sorteia, então, dentre aqueles 100 nomes, 200 nomes, ele sorteia 21, que serão intimados para comparecer no dia e na hora que ele marcou para a sessão plenária. Quando ele abre a sessão plenária, ele sorteia, então, 7 pessoas que farão parte do conselho de sentença. E as outras pessoas estão dispensadas. Se houverem outros júris naquele mesmo mês, elas serão intimadas para comparecer na outra data, nos outros julgamentos, porque precisará ser feito um sorteio a cada sessão. E ali, nesse momento em que nós estamos em plenário, onde o julgamento é aberto à comunidade, forma-se então o conselho de sentença, e ali é quando as provas e as alegações das partes serão formalmente apresentadas aos jurados, para que eles então, de acordo com a sua convicção, possam proferir uma decisão de condenação ou de absolvição. Feito isso, o juiz lavra a ata, ele
profere a decisão e acaba encerrando a sentença. Bem, quem são então as pessoas que participam do tribunal do júri? Primeira pessoa é o juiz presidente, que é um juiz togado, é um juiz de carreira, que tem competência então ali para presidir aquela sessão plenária. Quem mais? Os jurados, que compõem o conselho de sentença. Quem mais? As testemunhas, que serão ouvidas em plenários. Não é obrigatório, podem as partes, tanto a acusação quanto a defesa, optarem por não ouvir testemunhas. Não há qualquer erro nesse procedimento, é uma opção das partes. Mas se fizerem isso naquele momento em que forem intimadas, após a sentença de pronúncia, deverão essas pessoas serem intimadas para depor ali, no plenário, na frente dos jurados. Também participarão o Ministério Público, como órgão de acusação, e o assistente da acusação, se houver. E, por parte da defesa, o advogado da defesa, ou os advogados, e também o acusado que está sendo julgado, certo? Observe, então, toda a ordem processual, todo o procedimento inicial. Observem o que diz o artigo 415, que é aquela decisão que o juiz toma antes de encaminhar o processo para o conselho de sentença. E também, nessa sessão plenária, o juiz vai ser o presidente, ele vai elaborar um relatório para o tribunal do júri, ele vai colocar ordem na sessão, ele vai proferir a sentença do que foi decidido pelos jurados e ele vai também quantificar a pena do réu caso ele seja condenado. Então vamos explicar um pouquinho melhor. Aberto a sessão do júri, feito o sorteio dos jurados, composto então todos presentes, o juiz, o acusado, o advogado, o Ministério Público, o assistente da acusação, os jurados. Iniciam-se então os trabalhos. Então nós começamos ali a ouvir as testemunhas, se houver, interrogamos o réu, na presença então de todos os jurados, que terão oportunidade então de também manusear o processo para retirar, para dirimir qualquer dúvida. Passamos para as discussões em plenário, que seriam então o momento em que há a acusação formal por parte do Ministério Público e também o mesmo prazo de 2 horas, se for um réu, ou de 3 horas, se for mais de um réu, para a defesa, então, fazer a sua defesa em plenário. Feito isso, sabendo-se as teses da defesa, o juiz presidente, então o juiz togado, ele vai criar os quesitos referentes àquele caso concreto. O primeiro quesito diz respeito à autoria, o segundo quesito diz respeito à materialidade, o terceiro quesito é um quesito que foi trazido, uma inovação não tão nova, mas uma inovação de um tempo para cá, de que você pode até achar que você pode ter convicção de que o crime aconteceu e de que o réu foi o autor. Mas há um quesito em que você pergunta aos jurados se eles querem condenar o réu. Eles não precisam dizer, eles não precisam fundamentar, eles podem dizer sim ou não. Se eles disserem não, é um quesito em que encerra-se o júri, encerra-se a votação e o réu está absolvido, justamente porque entendem os jurados, e a soberania dos vereditos é importante, que o réu, embora seja o autor do crime,
embora tenha agido com dolo, entendem que ele não deve ser punido, que ele deve continuar na sociedade como se não pagando ou não tendo uma penalização formal pelo fato praticado, pelo ato praticado. Já se os jurados disserem que ele deve ser condenado, sim, continuamos a votação dos quesitos com as qualificadoras, se houver, e encerradas essas perguntas, esses questionamentos, o juiz vai dizer então aos jurados, olha, vocês reconheceram que o réu praticou o delito nessa data, nesse local, contra essa pessoa, que a forma como ele praticou foi o que causou a morte da vítima, que entenderam que ele deve ser condenado pelo crime praticado, entenderam também que esse crime foi qualificado por motivo torpe, por surpresa, seja por qualquer uma das qualificadoras ali do 121. E ele, então, encerra a votação dizendo o réu vai ser condenado e vai, então, ao seu gabinete, onde ele vai quantificar a pena a ser aplicada ao réu. Sabemos que temos uma pena mínima e uma pena máxima. Então, ele vai fazer toda aquela análise da dosimetria da pena. Desde a aplicação da pena do artigo 59, ele vai colocar na sua sentença que os jurados reconheceram que o acusado cometeu o crime de forma qualificada e, baseado na soberania dos vereditos, ele passa à aplicação da pena. Então, com base naquela decisão que condenou o réu, eu vou passar à aplicação da pena. E aí eu vou analisar todo o artigo 59, eu vou analisar se tem circunstâncias atenuantes, se tem circunstâncias agravantes, eu vou analisar se tem causas especial de aumento ou causa especial de diminuição e após, então, vou aplicar a pena e ler essa sentença em plenário quando, então, se dá o resultado final e serve também para o encerramento, então, formal da sessão plenária. Então, vejam, os jurados têm uma competência de condenar ou absolver, mas eles não têm a competência de dizer há quantos anos esse acusado deve ficar preso. Eles podem dizer que ele tem que ser condenado. O resto fica para o juiz togado. Bom, quais são as atribuições dos jurados? Durante o julgamento, os 7 jurados que compõem o conselho de sentença, que são aqueles que são sorteados no início da sessão plenária, eles são considerados juízes de fato. Ou vocês vão encontrar na doutrina também a expressão de juízes leigos. Desta forma, como eles que vão decidir o processo, eles têm total liberdade de, havendo testemunhas arroladas, que estão em plenário, eles podem fazer perguntas para essas testemunhas, que eles, claro, dirigirão ao juiz, mas eles tirarão as dúvidas que porventura tenham. Eles podem requerer diligências, eles entendem, olha, eu quero ver o local do crime, por exemplo, que poderá ser deferido ou indeferido, e utilizar qualquer recurso que sirva para elucidar o fato. Então, ele tem uma total liberdade de produção de prova. Não existe nada que se possa impedir, a não ser que seja uma coisa completamente esdrúxula, que nada tem a ver com o que está sendo feito, com o processo. Aí é claro que o juiz não vai parar a sessão para uma diligência que seja totalmente incoerente. Mas tudo aquilo que eles tiverem em dúvida deverá ser sanado ali durante o plenário. Então, eles poderão fazer questionamentos, na hora que o réu é interrogado, eles poderão fazer perguntas também no final, justamente porque eles precisam estar muito convictos para uma decisão de mérito.
Aqui também é importante registrar que, uma vez sorteados os jurados, eles se tornam incomunicáveis. O que é isso? O juiz adverte, olha, aqui eles fazem um juramento, que está dentro do Código de Processo Penal, e o juiz adverte que, a partir daquele momento, eles não podem mais conversar a respeito do processo entre si. Cada pausa que tiver, suspensa a sessão por alguns minutos, seja para ir no banheiro, seja para fazer um lanche, seja para dar um telefonema, é novamente advertido que os jurados não podem conversar entre eles, os oficiais de justiça ficam muito próximos, controlando se não há comunicação, porque se houver a mínima hipótese de comunicação sobre o processo, esse procedimento todo é nulo, nós temos que começar do zero a sessão plenária. Nós temos que reiniciar com outros jurados uma nova sessão plenária. Então vejam o prejuízo que isso pode causar. Normalmente não acontece, normalmente os jurados eles têm essa consciência e não é que eles não possam conversar, eles conversam, eles podem conversar sobre futebol, sobre culinária, sobre o tempo, sobre o que quiser. E só não podem conversar sobre o que está sendo julgado. E fica-se muito atento a essa questão da incomunicabilidade. Também, eles não podem ter contato com o mundo exterior, ou seja, ler jornal, acessar a internet, assistir televisão, receber ligação telefone, afinal a gente está numa sessão formal em que isso não é permitido. Claro que, às vezes, algum jurado precisa usar o telefone para saber, por exemplo, da saúde de alguém que ficou em casa doente, ou precisa avisar que ele não vai ter horário para sair. Obviamente que se permite, não durante a sessão, antes de se iniciar a sessão, que ele faça a sua ligação, mas com o oficial de justiça junto. A mesma coisa eu não faço júri há 10 anos, porque eu já estou no 2º grau, mas eu lembro da minha época, o celular não era tão usado quanto é hoje, que todo mundo fica o tempo inteiro no celular, mas já se advertia para que o celular fosse deixado desligado durante a sessão, justamente para não receber ligações, justamente para não se gravar, justamente para não consultar a internet, ou seja, para que não tenha qualquer tipo de influência do mundo exterior a respeito daquele caso. A decisão de culpado ou inocente, como eu disse a vocês, é através de um questionário que se chama quesitos, elaborado pelo magistrado, onde se vai verificar através de perguntas se o réu é culpado ou não. O veredito não precisa ser por unanimidade, ele pode ser por maioria, atingindo-se a maioria. Por exemplo, quando nós chegamos no 4º voto sim, no caso, dizendo que ele deve ser condenado, nós nem precisamos abrir os outros 3 votos, porque nós já obtivemos a maioria necessária para a condenação. E também para se evitar a unanimidade, é uma coisa que é muito complicada, porque a unanimidade acaba o réu tendo conhecimento que, obviamente, todos votaram para que ele fosse condenado. Então, hoje, como nós temos situações muito delicadas de facções criminosas, de realmente pessoas muito perigosas que são levadas a júri, normalmente o presidente da sessão, ele faz a quesitação, e quando chega no 4º ou no 5º voto, ele já encerra para que não se obtenha a unanimidade, justamente para não se dar e para se preservar o sigilo do voto, para que o réu não fique sabendo que todos votaram contra ele. Bem, como é que se faz a formação do conselho de sentença? Como é que são escolhidos
as pessoas para formar o conselho. Falei para vocês que é feito, então, no final do ano, uma lista, elaborada uma lista, onde você traz muitos nomes que poderão compor o conselho de sentença. Então, normalmente se envia ofício para empresas, para instituições públicas e privadas, se solicita que essas empresas elas indiquem funcionários de idoneidade moral comprovada para que possam, então, fazer parte daquele rol de jurados. Também temos aqui no nosso estado, no nosso Tribunal de Justiça, o programa Jurado Voluntário. Ou seja, quem tiver interesse de ser jurado pode ir até o cartório criminal, o cartório do júri, e ele leva seus documentos pessoais, uma certidão negativa criminal, ele ou ela, não querendo fazer discriminação, um atestado de bons antecedentes e a comprovação de que tem mais de 18 anos e poderá então compor também essa lista de 100, 200 nomes que a gente terá para o outro ano, para o ano seguinte, para fazer o sorteio dos jurados mensalmente. Aqui faço uma correção de um equívoco. Eu falei que seriam sorteados 21 jurados. Na verdade, são sorteados 25 jurados que devem comparecer no dia e na hora designados. Destes 25, então, apenas 7 serão sorteados para compor o conselho de sentença. Então, não há dúvida, daqueles 100, 200 nomes, faça o sorteio para o mês. Digamos que nós vamos ter 3 sessões de julgamento. Então, nós sorteamos 25 jurados. Eles comparecem na hora e no dia da primeira sessão. Dali se retiram 7 que permanecem no plenário como julgadores. Dispensa-se os demais e eles voltarão, então, na próxima sessão daquele mês. A cada mês é feito um novo sorteio de 25 jurados. Bem, quais são os direitos dos jurados? Por que ser jurados? Qual é a vantagem? Em primeiro lugar, há uma presunção da idoneidade moral. Isso está previsto lá no artigo 439 do Código de Processo Penal. Ou seja, o fato de estar numa lista, compor uma lista de jurados, já me dá uma credibilidade e já nos diz que aquela pessoa tem idoneidade moral suficiente para julgar o seu semelhante. Lá no artigo 440, seguindo então na ordem, terão benefícios, terão direitos. Diz o artigo que constitui preferência aos jurados em igualdade de condições nas licitações públicas, no provimento de concursos públicos, promoção funcional ou remoção voluntária. E, por fim, o artigo 441 diz que não será feito nenhum desconto dos seus vencimentos ou dos seus salários quando o jurado, quando aquela pessoa estiver prestando serviços à justiça, servindo como jurado. Então, ele vai ter abonada a sua falta no trabalho, ele não vai ser descontado aquele dia que ele passou ali a serviço da justiça. Mas não é só direito que existe em relação aos jurados. Em primeiro lugar, o artigo 436 do Código de Processo nos diz que o serviço do júri é obrigatório. Como constitucionalmente isso existe, nós não podemos, então, facultar quem quiser participar. É obrigatório porque é um dever cívico. Segundo o artigo 438, diz que a recusa do serviço do júri, de forma injustificada, pode importar suspensão dos direitos políticos. Mais um dever. E por terceiro, o jurado, lá de acordo com o artigo 442, que não comparecer ao julgamento,
incorrerá em multa de 1 a 10 salários mínimos. Normalmente, os jurados que são sorteados para comparecer naquela sessão, eles, quando não podem comparecer, eles justificam antecipadamente. Normalmente, eles dizem o motivo e pedem que o juiz os dispense. Como nós temos 25 para sortear 7, nós precisamos ter um número mínimo para que a sessão seja instalada, mas não há necessidade de que estejam presentes os 25. Então, o jurado pode apresentar sua justificativa e pode ser dispensado do trabalho naquele dia. Ali, a lei fala daquela situação em que você não comparece e nem justifica. Como eu disse, não é uma situação comum, mas passível de ser imposta uma multa em razão desta não justificação a um dever cívico, a uma obrigação imposta pela lei.